Oi gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho de como foi o meu primeiro trimestre de gestação, como que passou, os sintomas que eu tive, tudo que aconteceu, pra vocês, quem tá aí nessa fase, poder se identificar, e se você tá tentando também, você vai poder saber um pouquinho do que você espera dessa fase. Eu não tive, ainda bem, né? Eu não tive aqueles enjoos fortes, assim, que nem algumas mãezinhas têm, que acaba vomitando, passando bastante mal. Eu não tive. Eu tive algumas outras coisas, alguns outros sustos. Eu vou contar um pouquinho hoje aqui pra vocês, tá? Se vocês acompanharam os outros vídeos aqui do canal, vocês vão ver que eu tive ali um sustinho no início e tal, achando que talvez pudesse não estar grávida, porque na primeira ultrassom não deu pra ver nada. Mas com 5 semanas eu já fui na minha primeira consulta de pré-natal. Depois que eu fui na minha primeira consulta de pré-natal, que eu fui encaminhada por pré-natal de alto risco, eu já comecei a também fazer o acompanhamento com a minha obstetra, que é a que me acompanha até hoje. Então, com 5 semanas, que foi logo ali depois que eu descobri, eu tive a primeira consulta e ela já fez a solicitação da rotina de exames, né, do primeiro trimestre, onde ela solicitou que eu fizesse o teste rápido para saber ali sobre HIV, hepatite C, sífilis, essas outras doenças sexualmente transmissíveis. Ela pediu o teste rápido para fazer no posto mesmo e pediu também a rotina de exames de sangue e urina. Eu fiz, os exames de sangue e urina foram ótimos, não teve nada que fosse preocupante, assim, foi super tranquilo. A única coisa foi que a gente teve um sustinho ali com o exame da hepatite C no teste rápido. A hepatite C, ela não é necessariamente uma doença sexualmente transmissível. Apesar dela poder ser transmitida sexualmente, ela é bastante rara essa transmissão. Ela acontece muito mais por transfusão de sangue, algum equipamento cirúrgico que esteja contaminado, ou por tatuagem também. É bem comum a transmissão por tatuagem. Como eu tenho bastante tatuagem, um dia eu mostro para vocês todas, a gente até achou que pudesse ser por isso. Então, quando deu positivo o teste de hepatite C, ela me encaminhou para fazer uma confirmação, né, um teste de sangue, uma confirmação. Só que esse teste de sangue, essa confirmação deu negativa, a contagem deu zerada. Então a gente ficou aí meio que na dúvida, porque eu refiz o teste rápido, depois disso continuou dando positivo. Então a médica que fez meu acompanhamento da hepatite, a infectologista, ela disse simplesmente que é possível que eu tenha tido contato com o vírus e tenha desenvolvido anticorpos para ele. Por isso hoje ele não está ativo no meu organismo e eu não tenho nada para me preocupar em relação a isso. Então eu só teria que repetir esse exame daqui 6 meses, que vai ser bem pertinho ali do baby nascer, apenas para descartar mesmo, para poder ficar tranquila, para ter certeza que não vai precisar o baby fazer nenhum tratamento quando nascer. Ela pediu também a primeira ultrassom. Se você assistiu o último vídeo lá, você conseguiu ver que na primeira ultrassom foi quando eu considero a primeira ultrassom da gestação, porque a primeira ultrassom que eu fiz foi com 5 semanas e 3 dias. Minto. Eu achei que eu estava com 5 semanas e 3 dias, na verdade estava com 4 semanas e 5 dias. E não deu pra ver nada, então eu não considero aquela ultrassom como a primeira, porque não deu pra ver nada, né? Então essa foi a primeira ultrassom que eu fiz, eu tava de 7 semanas e 2 dias quando eu fiz. E foi a que deu pra ver tudo bonitinho já deu pra ver o baby, já deu pra ver o coraçãozinho dele. E aí ficou tudo certo. Depois com 6 semanas, com 6 semanas foi que eu comecei a sentir um pouquinho mais, assim, os efeitos da gravidez. Então, eu tinha... Não era um enjoo que me fazia vomitar, mas era quando eu comia, assim, eu me sentia muito cheia e ficava um bolo na garganta, assim, que era bem desagradável. E o sono? Gente, o sono era a coisa mais incontrolável da minha vida. Era o sono das primeiras semanas. Durou esse sono até umas 12, 13 semanas ali.
olha, foi bem complexo, assim, porque eu tinha muito sono o dia todo, eu dormia muito, eu trabalhava na época, agora eu tô afastada, né? Agora eu tô afastada do meu trabalho, peguei um afastamento de 60 dias devido à pandemia e do coronavírus, e aí eu tô afastada, mas naquele momento eu tava trabalhando, então eu acordava de manhã, ia trabalhar, quando eu chegava do trabalho eu dormia. E aí eu chegava do trabalho às 8 horas da noite, eu dormia das 8 horas da noite até as 10 horas da noite. Eu acordava, comia alguma coisa, voltava a dormir, dormia até outro dia de manhã. Então era um sono incontrolável. Uma coisa que eu nunca fiz na minha vida foi tirar cochilo depois do almoço, tipo, almoçar e dormir. Eu almoçava e se eu achasse um lugar pra me escorar, eu dormia. Dormia mesmo, assim, profundamente. Então, o sono, eu acho que eu nunca vou ter um sono de tanta qualidade quanto eu tive nessa fase. Porque agora eu já tô chegando na fase que já tá ficando difícil de dormir. Isso eu conto pra vocês num outro vídeo. Mas, olha, foi maravilhoso esse sono. Super recomendo. Não chegou, assim, a me atrapalhar no meu rendimento diário, né? Então, foi tranquilo em relação a isso. Mas era muito gostoso, gente. Realmente, assim, muito bom mesmo. Quando foi com 7 semanas que eu fiz a minha primeira ultra, né? Foi um ultrassom transvaginal. E eu já tinha visto falar que era possível ter sangramento depois do ultrassom transvaginal. O que eu fiz, eu não recomendo ninguém fazer. Que foi, eu fiz o ultrassom transvaginal e no outro dia de manhã eu tive um sangramento. Não era um sangue vivo e não era em grande quantidade. Ele era um corrimento rosinha, assim, rosadinho, que não chegava a ser um sangue vivo nem uma quantidade grande. Era realmente só quando eu fazia xixi que ele aparecia. Então, o que eu fiz eu não recomendo ninguém fazer. Eu fiquei em casa, eu não fui pra maternidade, eu não contatei meu obstetra e eu esperei a próxima consulta. Por que eu não recomendo ninguém fazer, gente? Porque durante a gravidez, qualquer sangramento é preocupante, qualquer sangramento deve ser observado, deve ser analisado. No meu caso, graças a Deus, ficou tudo bem, mas podia não ter ficado. Então, se você tem um sangramento, vai no médico, vai na maternidade, contata o seu obstetra, conversa, não deixa passar batido porque é perigoso, tá? Aí, com 8 semanas, eu fui na minha médica, né? Fui na segunda consulta do pré-natal. Eu contei pra ela essas experiências que eu tinha passado, né, o que tinha acontecido, e ela me passou um medicamento, chama Ultragestan, que ele é um comprimido intravaginal que você coloca, que ele dá um suprimento de progesterona, que ajuda, se você tem um descolamento ovular, alguma coisa assim, ele ajuda a segurar a gravidez. Então, ela recomendou eu fazer o uso do Ultragestan das 8 até as 12 semanas. Eu fazia a aplicação todas as noites, durante esse período. Com 9 semanas, gente. Na verdade, de 8 para 9 semanas começou o sintoma que foi mais latente para mim, além do sono, que foi o enjoo do marido. Gente, não era uma coisa assim que eu não queria ele por perto. Eu queria ele por perto, mas quando ele estava perto, eu odiava ele. Eu odiava o cheiro dele, eu odiava o desodorante que ele usava, eu odiava que ele chegasse perto de mim, eu odiava o hálito dele, eu odiava que ele tocasse em mim. Então, assim, era bem complicado porque pra mim era um sentimento muito novo, assim. E ainda bem que a gente, com as nossas pesquisas, com tudo que a gente buscou aprender sobre a gestação e tal, a gente passou muito bem por isso, porque a gente entendeu que era um momento de um pico hormonal que eu estava tendo e que por isso eu estava com esse problema com ele. Então a gente ficou tranquilo, esperou passar, ele procurou me entender. Nos momentos que ele via que eu não estava bem, assim, ele me deixava.
não chegava muito perto, assim, fazia sempre muito preocupado, nunca me deixou também, assim, então fica aí, eu vou sair. Ele sempre estava ali por perto, se eu precisava de alguma coisa. Ele sempre estava ali por perto, se eu precisasse de alguma coisa, ele sempre me atendia, estava sempre muito solícito, mas ele respeitava o meu espaço, porque a gente sabia que era um momento hormonal, não era minha culpa, também não era culpa dele, a gente precisava lidar com isso, e a gente lidou com isso juntos. Então, se acontecer com você, se você pegar essa raiva, esse enjoo do marido, eu recomendo que você explique para ele que não é um problema, que você não é que você não ame mais ele, não é que você esteja com algum problema grave, que você esteja triste ou alguma coisa assim. Simplesmente é um momento de um pico hormonal que faz a gente ter essas reações. Então a gente tem que entender o nosso corpo e saber que às vezes a gente não vai ter a capacidade de controlar todas as coisas que acontecem. Então, nesse caso, a gente tem que abrir mão do controle e esperar passar. No meu caso, passou ali na verdade, demorou um pouquinho mais, ali com 13 semanas começou a diminuir e depois gradativamente foi melhorando. Eu acho que eu não cheguei a comentar com vocês, mas hoje eu tô de 22 semanas e 22 semanas e 3 dias. Então, já passou um tempinho aí, hoje em dia a gente já tá super bem, super tranquilo, só curtindo a gravidez mesmo. Então, com 12 semanas, eu tive um sangramento um pouquinho mais intenso e ele não teve motivo. Hoje, talvez pensando, né, olhando para trás, eu tava fazendo uso do Ultragestan, a médica pediu que eu usasse o Ultragestan de 8 até 12 semanas. Quando completou 12 semanas, eu parei. Durante essa semana, depois de uns 3 ou 4 dias, eu tive esse sangramento. Então, pode ser pela falta do Ultragestan. Eu tive esse sangramento num dia, fiquei em casa, fiz repouso. Eu tinha dado uma limpada na casa também, então acho que isso pode ter contribuído, né? Me movimentei bastante, acabei arrastando móveis, coisa e tal, então isso pode ter contribuído bastante. E aí eu fiquei em casa, fiquei de repouso, tranquila. No outro dia eu acordei de novo com aquele sangramento. Ele era uma cor um pouco mais forte do que da primeira vez, era mais vermelho, então me assustou bastante. E aí eu fui para a maternidade. Nessa época, eu já estava em casa, já estava afastada do trabalho, né, porque o meu trabalho tinha fechado em função da quarentena do coronavírus. Na verdade, tinha sido determinado, né, que fosse fechado, então eu estava em casa. Aí eu fui na maternidade direto, na maternidade aqui do município, a gente já estava com os cuidados ali com a higiene e tudo mais, e eu fui para verificar o motivo desse sangramento. Eu cheguei lá, isso era num domingo, eu fui atendida por uma obstetra lá, e ela fez o exame de toque e disse que o colo do meu útero estava fechadinho e que eu não precisaria me preocupar. Obviamente, eles tratam todo o sangramento como ameaça de aborto no hospital. Então, ela falou que estaria tudo bem, que era para eu tentar ficar tranquila, mas que se o sangramento persistisse era para eu voltar no outro dia, porque no outro dia teria disponível a máquina de ultrassonografia e um ultrassonografista para a gente poder avaliar o bebê, porque como era domingo, nos domingos, aos sábados e domingos, eles não têm ultrassonografia no hospital. Então, não tinha como eu ser avaliada via ultrassonografia, não tinha como ver o bebê naquele momento. Então, ela só fez exame de toque, disse que estava o colo do útero fechado e me mandou para casa. Aí, gente, eu achei que quando eu fosse fazer a segunda ultrassonografia, que era a medida da translucência nucal, eu já estaria mais tranquila, né? Porque o susto da gestação já tinha passado, a gente já tinha passado por tudo aquilo de achar que não estaria grávida no início e ter que aguardar o ultrassom preocupados para saber se estava tudo bem. E aí eu achei que essa segunda ultrassom seria mais tranquila. Mas mero engano, né?
Aí, gente, eu fui mais uma vez apavorada para a sala de espera do ultrassom. E mais uma vez eu tive a bênção de sair de lá aliviada. Então, tava tudo bem, ficou tudo bem. Vou mostrar pra vocês aqui a fotinho, que eu acho que dá pra ver. Se não der pra ver aqui, depois eu mostro na edição. Ó. Aqui tem o rostinho e aqui tem o corpinho dele. E aí, a primeira coisa que eu falei pro meu marido quando eu saí da sala da ultrassom foi que o bebê era bem narigudinho, igual ele. Nesse ultrassom, o bebê tava com os batimentos de 136 por minuto. Tava medindo 7,1 centímetros e tava com a translucência nucal de 1,1 milímetros, que é considerado normal até 2,5. E a presença do osso nasal, que também eles avaliaram. Então, tava tudo bem. Nesse exame eu tava com 13 semanas, ele é um exame muito importante da gestação, porque a translucência nucal, essa medidinha ali, ela avalia se o bebê tem tendência a ter alguma síndrome, como a síndrome de Down ou outras síndromes congênitas, eu não me lembro ao certo ali. Mas é um exame bem importante de fazer na gestação e ele é feito das 11 até as 14 semanas. Eu fiz com 13 semanas e graças a Deus estava tudo bem. E eu acho que é isso, gente, do primeiro trimestre que eu tinha pra contar pra vocês. Eu tô fazendo ali uma sériezinha de vídeos pra gente poder chegar a equiparar o tempo que eu tô hoje, porque eu já tô de 22 semanas e vocês ainda têm algumas coisas pra pegar. No próximo vídeo eu quero contar pra vocês como foi a minha experiência com a pandemia, como foi entrar em quarentena, como foi passar por essa experiência ao mesmo tempo, a experiência de entrar em quarentena com a experiência do início da gestação, porque foi tudo junto ao mesmo tempo. E compartilhar um pouquinho com vocês do que foi isso, de como que foi pra mim. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal, se você ainda não for inscrito. E comenta aqui embaixo o que você achou, comenta se você tem alguma ideia de vídeo, alguma coisa que você queira ver, que você queira que eu fale. Eu tenho um pouquinho de conhecimento teórico da parte da gestação, se vocês quiserem eu posso trazer. Por enquanto eu tô trazendo mais a minha experiência mesmo, porque eu passei por uns bocados, então eu tô trazendo um pouquinho da minha experiência. Mas se vocês quiserem ver algo fora da minha experiência, algo mais teórico mesmo, né, como que funciona ali, eu posso trazer alguma coisinha do meu conhecimento teórico para vocês. A gravidez é um assunto que eu estudo há muito tempo, desde bem antes de engravidar. É um assunto que eu estudo faz bastante tempo, desde bem antes de engravidar. E eu tenho algum conhecimento acumulado aí que eu posso compartilhar com vocês, se vocês quiserem. Então deixa aqui embaixo se você quiser. Se você gostou do vídeo, deixa o like, não esquece de se inscrever e até o próximo vídeo.